é porque a gente nunca encostou no que a gente vai falar agora. A gente ainda não tem análise profunda. Então, vamos lá. Tectoy e seu novo videogame Zenix. Finalmente anunciado. Finalmente. E vai ter mais coisas na Gamescom sobre isso, né? Eles têm a stand lá. E aí, Sonic? Doideira, né? O Pauleta que conferiu, né, mas a conferência, né, Sim, da sim. Tectoy, ele viu com um pouquinho mais de prioridade pra dizer, né? E galera, temos agora o Zenix, que é basicamente o novo portátil da marca, da companhia, tá ligado? Pauleta, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, né? Tá, tá. Esse Zenix, galera, ele vai ter várias versões, tá? Ele tem o Zenix, o Lite, tem o Pro, por exemplo, né? O que muda basicamente, pessoal, é os componentes de hardware dele, né? Tem alguns que tem mais capacidade, tudo, né? E assim, vou falar pra vocês, tá? Pro portátil eu achei bacana, tá? O Zenix Pro, por exemplo, né? Uma das versões do Zenix é que ele vai ter memória RAM, né? De 16 GB. Bom, com certeza. E ele vai ter um armazenamento, galera, de SSD, tá ligado? Que é uma tecnologia que a gente prioriza muito hoje em dia, né? É Uhum. quase um fator muito importante para qualquer hardware hoje em dia adotar o SSD. E mais do que isso também, galera, esse Zenix ele vai rodar Windows, né? Vai rodar o Windows 11, inclusive, já vai ter instalado. Ou seja, além de você poder jogar os jogos, você também pode, sei lá, se você tiver que trabalhar, fazer Word, Excel, abrir navegador, você pode fazer isso também no Zenix, né? É bem legal. Mas Zenix, Pauleta, como é que eu vou fazer isso com um touch, tá ligado? Com uma telinha. Inclusive, Pauleta, se tu puder tacar a tela do Zenix pro pessoal ver, Com certeza, pera na aí. live, eu acho que isso é interessante. Porque o formato dele lembra muito, sabe o que, galera? Um Nintendo Switch. Um Nintendo. Desculpa. Um Steam Deck. Ele lembra muito o Steam Deck, né? E, claro, pra isso a gente também vão estar oferecendo também, galera, periféricos, tá? Então tem teclado gamer, tem mouse também, tudo isso do caso da Tectoy, beleza? Eles fizeram até um trailer bem legal, inclusive anunciando, né? Foi bem legal. E isso despertou, né? O interesse de muita gente, até porque a Tectoy ela já tem um nome formado, né, já aqui no Brasil, né? Muita gente lembra pelos produtos, né, que a Tectoy já compartilhava, servia, produzia e trazia para aqui pro Brasil também, né? O Zibo à parte, né, no caso, né? Sim, Inclusive, sim. né, pessoal, o Zibo certamente foi uma fase da época, foi uma fase, né? Uhum. Mas isso aí pegou muita galera assim de surpresa, né? Inclusive. Só o que acontece, né? Qual foi o ponto que o Paulo discutiu, né? Muito teve-se a discutir sobre o Zenix, né, quando ele foi anunciado, né? Isso foi um dia depois da conferência, inclusive. Muita gente, quando foi pesquisar pra ver, teve algumas coisas que não ficaram muito claras, beleza? E uma delas, assim, né? Tem duas no caso que eu queria trazer, né? O Paleta vai dar o parecer aqui também. Quem conferiu também pode até comentar aqui também aqui no chat. Primeiro, o preço, tá ligado? É, Porque isso aí. eles anunciaram e mostraram, mas assim, o preço e algumas especificações, outras especificações técnicas, não ficaram muito nítidas e transparentes pro público que se interessou, tá ligado? No portátil, né? Eles pediam mais informações, né? E, enfim, muita coisa não tá sendo falada. E o segundo ponto, que é o ponto até que um pessoal do chat que tá comentando também, e que o Paletês comentou também muito, cara, quando o pessoal foi pesquisar na internet assim mais a fundo sobre os Enix, descobriram que o portátil ele é um semblante e muito, muito parecido com um portátil chinês, tá ligado? Se não me engano, inclusive até botaram aqui é o iLock, sim, tá ligado? Inclusive um portátil que você encontra até, não ironicamente, no AliExpress, tá ligado? Então assim, polêmicas. Eu queria só deixar o Poleto também comentar também, pra gente continuar aqui a resenha aqui, porque realmente, assim, é algo que é meio complicado a gente falar, né? Porque a Tectoy, ela tem um nome. De nome Tectoy é um nome forte, tá ligado? Com certeza. Então, assim, é um mixed feelings, né? São sentimentos, assim, meio complicados, né, Pauleta? Não, é verdade, eu concordo. Assim, eu gostei da iniciativa de ter um novo console, né? Porque a gente fica sempre almejando um novo console aqui no Brasil e tal. E a Tectoy Sim, é uma marca com forte pra certeza. isso, né? Uma marca forte que já lançou o Zibo na época, né? Por mais que o Zibo não deu tanto certo por questão de preço, é que é justamente o que a gente estava conversando aqui. Mas, enfim, foi uma iniciativa muito boa na época do Zibo. E a Tectoy tá voltando com os Zenix. Então, o que eu posso dizer, Senna, que eles lançaram duas versões, né? Vão lançar, né? Duas versões, o Pro e o Lite, né? Isso aí. Acredito que o Pro seria a versão mais cara, né? A versão mais potente. É tipo assim, eles querem dar a proposta de ser é muito potente que você pode ter muitas tarefas a ponto de, sei lá, você vai poder fazer lives jogando dentro do, do, do console, né? Tu vai estar o próprio console, ele vai ser duas tarefas, né?
Vai estar liveando e jogando o jogo que você tá jogando ali pra livear. Eles prometeram que vai ter isso, né? Então eu Não, acredito... pela especificação dá pra fazer isso sim, dá sim. Então, aí pelo Pro, indo mais pelo Pro, ele vai ter mais essa pegada, multitarefas ali, vai poder mexer em, sei lá, até no Photoshop, se quiser mexer. E o Lite, né, é uma versão mais voltada pra você, pros jogos, né, pra você ficar mais focado apenas nos jogos, né. Vai ser um pouco mais fraco do Pro, né, e aí você vai focar um pouco mais nos jogos do que a multitarefa em si, né. Só que assim, minha preocupação, né, não é nem pela questão de o jogo ser parecido com a versão lá chinesa e tal, né, do console e tal, mas a minha preocupação maior, que são dois fatores, né? Primeiro é o preço. Eles falaram que o jogo tá sendo montado aqui, né? Tá sendo fabricado aqui, né? Entre aspas, né? Então, tipo, o preço me preocupa bastante, porque se for o mesmo preço do Steam Deck, por exemplo, é bem preocupante, né? Porque a galera não compra o Steam Deck justamente por causa do preço, né? Porque é muito inacessível, né? Muito caro. Então, assim, eu vou pela essa linha de raciocínio, né? O preço. E o outro fator, cara, que eu fiquei preocupado é que, como tem o Windows ali, eu entendo porque tem o Windows, eles explicaram porque é feedback, né, do público brasileiro, que queriam realmente eles querem um console multitarefa. Mas o fator do Windows, ele tem uma série de atualizações que vai aumentando a capacidade de armazenamento do seu aparelho, né? Então eu não sei se teve uma parceria da Microsoft na questão profissional, mas me preocupa bastante. E pra você acessar os jogos, né, ali dos Denix, você tem que entrar numa hub. É tipo um app, né, um aplicativo, e você vê os acervos de jogos, que é bem legal a iniciativa, né? Vai ter bastante jogos brasileiros ali que eles estão ativando. Isso aí é algo que eu tenho que colocar com a paleta. Isso aí é louvável, né? Eles mostraram muitos jogos brasileiros, né? Inclusive o próprio Mullet Mad Jack, que a gente já trouxe aqui na Game House, né? Que é um jogo brasileiro. Né? Ele foi um jogo propaganda, né? Pros Enix também, né? Faz todo sentido. Então, assim, eles fizeram um hubzinho lá pra poder você ter acesso com mais facilidade. Inclusive, você pode deixar esse hub como inicial, tipo, você iniciou o console e ele abre o hub, ele não vai pro Windows. Ele esconde o Windows, tipo, parecido com o que o Steam Deck faz, né? Ele é um sistema operacional da Linux, só que você abre um launcher ali da Steam, né? E o hub vai ser parecido com isso, né? Cara, eu achei interessante pelo fator, Sonic, de multitarefa, né? Você vai poder ter realmente um console portátil ali. Mas é o que eu te falei, a minha preocupação é como vai ser a adaptação dos jogos, né, para eles ali, porque se não for do Zenix, por exemplo, se você for instalar uma app da Steam ali, tem jogos que são pesados, né? Então, tipo, a gente não sabe se vai rodar naquele hardware, né? Mas que seja um hardware bem potente, a gente não sabe se vai rodar de fato. Porque eu vi testes com o Street Fighter 6 e tava meio que no low ali, entre o médio e o low ali. Então, vai ser complicado, né? Assim, a questão deles, assim, na minha percepção, é o público-alvo que eles querem atingir, tá ligado? Se eles fossem, por exemplo, uma PlayStation e uma Xbox da vida, tipo assim, a proposta do nosso console é torrar tudo do máximo que a gente tem de hardware e botar em um portátil só. Eu acharia preocupante. Eu não acho que a Tectoy tá querendo ir por esse caminho, Pauleta. Eu acho que eles querem mais ir por esse caminho que você mesmo comentou, mesmo sobre a questão da multifuncionalidade, né? Sim, sim. Assim, pela configuração de hardware que eles especificaram, vamos dizer que, cara, pode até rodar. É o que você comentou, eu também vi também os testes com relação ao Street Fighter 6. Sim, sim. Se eu rodar aquilo ali no low, assim, em minha perspectiva, eu acho que já tá bom, tá ligado? Jogar um jogo 3D ali ou outro. Agora, se você botar pra rodar um Starfield, um Atomic Heart, um Cyberpunk 2077, talvez possa dar aquela gargalada, tá ligado? Pelo alto nível de processamento, cara, e tudo, né? Eu tava na expectativa, Sonic, de que eles fossem como se fosse aquela estratégia aquela estratégia da Nintendo, né? De tipo, de ter seu próprio, digamos assim, de ter seu próprio sistema, né? Ter os seus jogos adaptáveis pro console, né? Na questão de hardware, né? Adaptar pelo hardware em si. Então, assim, eu tava nessa expectativa, por quê? Porque eu sei que quando você faz esse tipo de coisa, por exemplo, a gente tem o próprio Steam Deck
né, pra poder dizer sobre isso. E o da Asus, né, o console da Asus, né, que é um console bem mais parecido com esse console da Tectoy do que o próprio Steam Deck, né. Ele tem a mesma proposta, ele tem um sistema operacional do Windows ali, você pode fazer multitarefas e tal. Então o que eu tô querendo dizer? O da Asus, ele tem alguns problemas, né, como você disse agora, tipo, muitos jogos não rodam até por questão de adaptação, né, nem por questão de hardware. Eles estão mal adaptados, né, para aquele sistema, para aquela ergonomia ali do console e tal, tá bem adaptado. E aí, o que eu digo, aí a minha preocupação fica nisso, porque eu queria que fosse eu queria que eles fossem uma pegada mais pro lado do Switch, sabe? Deus dá referência aos jogos brasileiros, claro, dá essa referência, que eu acho que é muito boa, mas fazer os jogos que sejam bem adaptados ali, com seu sistema próprio ali, para o console, né? Fechar com as empresas que podem fechar. Por exemplo, eles fecharam parceria com a Epic, né? Vai ter jogos da Epic lá, adaptados pro console, né? Então, tipo, é tentar fazer essa estratégia um pouco mais, ou, digamos assim, parecido com o do Zibo, mas um pouco mais elaborado, né? Melhor, mais elaborado, assim. Eu não descarto de usar o sistema operacional do Windows, mas que não fosse o sistema principal, ou seja, só uma base, né? Mas, enfim, a gente... Vamos esperar, né? Eu vou até pedir pro Senna que se ele conseguir lá na Gamescom fazer o teste lá, que vai ter uns testes do console lá, se tiver oportunidade, né? Pra gente ter mais conteúdo pra falar, se de repente a gente pode, né, ter uma outra expectativa, né? Testando o videogame, né? Com certeza, sim. Pode passar o feedback, né, no caso, né, que você diz, né? Isso, Então vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Porque preocupa um pouco, né, Senic? Preocupa o preço. Sempre preocupa, tá ligado? A gente sempre... É até bom, tá ligado? A gente olhar com um meio torto assim, mas por questão da gente ter uns pontos críticos, né? Pra gente não se arrepender depois, né? Inclusive, né? Faz todo sentido. A gente pensa assim, não porque a gente quer ver o ruim das coisas, é porque não quer o ruim e o mal da marca. Não é isso, tá ligado? A gente é um ponto assim que até ajuda pra evolução, né, das coisas, né, tá ligado? Entendeu? Eu acredito, só pra terminar aqui meu ponto, né? Entre erros e acertos, né? Eu acredito que a ideia da Tectoy de trazer um console, né? Portátil, né? Que é eu imagino, em minha perspectiva, que é o futuro, né? O portátil que capacita e você pode fazer muita coisa nele só. É uma estratégia bacana, entendeu? Agora, como eles estão seguindo com isso, aí é outros 500, entendeu? A gente tem que ver como é que vai ser. Sim, verdade. Inclusive os periféricos, né? Eles vão lançar periféricos pro console, como controle. Você vai tanto poder usar o controle em PCs normais, né? Em outros lugares, como no próprio console deles, né? O teclado sem fio, que foi adaptado pra eles também. Então, tipo assim, literalmente, você vai ter um PC portátil barra console, né? Você vai ter essa força de fazer. Então, tipo, eu tô super, assim, eu super apoio, né? Eu quero que dê certo, né? Porque poder ter novos projetos futuros da Tectoy. Então, eu super apoio. E vamos torcer porque o preço seja muito acessível pra galera, assim, pra comprar o jogo, o videogame de fato, né? E que os feedbacks sejam muito bons, né? Que tenham um bom funcionamento. Vamos torcer aí, vamos torcer pra dar tudo certo, porque é o que a gente quer, né? A gente quer que dê tudo certo.